Olá, nós estamos aqui neste programa Com Fé Venceremos, falando de espiritualidade e falando de espiritualidade a partir de Thomas Merton. Então nós queremos iniciar hoje esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedir que o Espírito Santo nos conduza. Falar sempre de espiritualidade tem um objetivo. E o objetivo é nos ajudar a viver essa vida de relação com Deus. Viver a nossa vida na presença de Deus. Muito bem. Então nós começamos falando do falso eu, depois nós trabalhamos em 2 encontros, o segundo e terceiro encontro, sobre o verdadeiro eu. Nos vendo, a partir dessa dimensão do ser humano que tem a possibilidade de plenitude. E essa possibilidade é um vir a ser. Daí as pessoas às vezes falam assim, mas e a minha liberdade? Às vezes as pessoas falam, e o livre-arbítrio? Existe liberdade. Deus nos quer como seres humanos livres. Deus não impõe. A vida divina em nós é uma realidade, Deus habita em nós, quer, pelo poder criador, Deus mora em nós, Deus habita em nós. Mas o caminho, abraçar essa vida divina, é uma responsabilidade nossa e é uma liberdade nossa. Deus nos deixa livres para fazermos esse caminho, para vivermos essa plenitude. E a gente falava no programa passado que Deus espera, quase que sem fôlego, a nossa resposta. E agora nós vamos falar então dessa jornada, que a gente chama de jornada de contemplação, que nós vamos falar dessa jornada para o verdadeiro eu. Daí hoje eu queria trazer um aspecto que não falei sobre, porque agora é um momento importante de falar sobre isto, que o pecado original vai sempre trazer uma dificuldade para esse caminho de verdadeiro eu. Nós, pela marca do pecado, vamos ter sempre essa pulsão em nós de um desejo de autorrealização, de fazer aquilo que nós queremos, e de nos projetarmos. O nosso desejo está fragmentado. Aqui na Terra, onde nós estamos neste tempo, que é o tempo da misericórdia, o nosso desejo está fragmentado. Eu desejo Deus, mas também desejo a pizza, também desejo dormir. Então, nosso desejo fragmentou-se pelo pecado. Um dia, lá na eternidade, então, será unificado o nosso desejo. Nesta carne, nesta vida, nós vamos ter sempre esta luta de buscar esta vida, essa relação com esse Deus que habita em mim, essa vida em plenitude. E quanto mais vamos aprofundando, mais esta liberdade nessa relação com Deus, ela vai acontecendo. Quanto mais distante dessa relação, quanto mais, a palavra correta não é distante, porque Deus está habitando ali dentro de nós, já falamos disso. A palavra correta é quanto mais me desconecto. Então vamos pensar em internet. Então a internet, eu posso ter uma banda larga à minha disposição, mas se eu não conecto o meu celular com aquela internet, eu estou sem rede. Eu não posso navegar na internet. Então, eu posso me desconectar de Deus. É um exemplo assim que ajuda a gente a entender, Um pouco banal, mas que ajuda, faz parte da nossa vida, da nossa linguagem hoje, Então, qual é um obstáculo, nós poderíamos dizer, para esse caminho de verdadeiro eu, que é o que nós vamos então falar nesse programa e no próximo? Um obstáculo é o pecado. É a marca que trazemos em nós do pecado. Então, essa marca
nos tornam um pouco impermeáveis a essa vida divina que quer nos transformar. Alguém já viu quando um pato mergulha na água? Quem já viu? O pato faz assim depois e cai toda a água. Por quê? Porque tem lá na pena um pouco de uma substância que deixa ele não absorve a água escorre. O pecado faz isso conosco. Nos deixa também com dificuldade de absorver esta vida divina que está à nossa disposição, que está acessível a todos nós. Então, nessa jornada que nós vamos fazer do caminho do verdadeiro eu, então o Filho é o amor, né? O Filho e o Espírito Santo é na vida do Filho, é assim, buscando a nossa configuração com a pessoa de Jesus Cristo no Espírito Santo, que nós então vamos fazer este caminho de verdadeiro eu. Então não é um caminho solitário. Além de termos em nós essa vida divina, né, essa presença divina de Deus, além de abraçar essa vida divina, nós vamos ainda fazer um caminho de configuração com o Filho. É no Filho, é no conhecimento do Filho, o Filho de Deus, aquele que deu a vida por nós, que se encarnou, que pagou o preço do nosso pecado. Então é vivendo no Filho, né, pela ação do Espírito Santo, porque a gente precisa lembrar aquele evangelho, né, que Jesus disse: eu volto para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar um advogado. Quem é esse advogado? O advogado é o Espírito Santo. Então, quando a gente procura um advogado, temos uma causa, né, e precisamos de um advogado, nós não sabemos o que a gente deve fazer. Então, o advogado, além de nos defender, vai nos orientar. O advogado vai dizer qual é o caminho que a gente tem que seguir, né? Então, é nesse caminho com o Espírito Santo. Eu dizia para uma pessoa hoje, né, orientando uma pessoa, eu dizia para ela disse: irmã, às vezes não tenho vontade de sair da cama. E eu dizia assim: olha, você não precisa fazer essa jornada sozinho. Você pode pedir a Deus a graça através do Espírito Santo. Então, Deus não nos chamou a um caminho de solidão. Tanto é verdade que nós já vimos isso aqui no programa, Ele veio habitar em nós. Deus mora dentro de nós. Depois, mandou o seu Filho para vir pagar o preço da nossa pecado, da nossa conta. Depois, o Filho, né, deixou o Espírito Santo conosco. Esse Espírito Santo que vai nos ensinando. Então, nós podemos, nesse caminho de vida espiritual, nessa jornada, na minha jornada, na sua jornada, e o que é bonito assim, também entender, né? Às vezes as pessoas pensam, é na vida religiosa que nós vamos ser santos, que existe uma vocação específica para a santidade. Não, gente. O caminho de santidade é para cada um de nós na vocação que fomos chamados. Cada um de nós temos uma jornada a ser realizada, uma jornada num caminho de santidade a partir da vocação que fomos chamados. Claro, a minha vocação é a vida religiosa. Eu vou me santificar na vida religiosa, nesse caminho. Você que se casou, que é mãe, que é o pai, que tem uma família, você fará o seu caminho, a sua jornada de verdadeiro eu, de santidade, nessa vocação de pai, de mãe, de esposa, de esposo. É nesse caminho, na tua missão que Deus te chama, no teu trabalho. Mas nós não vamos fazer isso sozinho, nesse caminho espiritual. Nós vamos fazer a partir também
dessa graça que Deus nos dá, na configuração com a pessoa de Jesus Cristo e na relação com esse Espírito Santo que vai nos orientando, fortalecendo, nos conduzindo. Então nós poderíamos, hoje como reflexão, nos perguntar, eu faço essa jornada, a minha jornada de verdadeiro eu, que é essa busca de vida, de intimidade com Deus, essa busca de plenitude, faço sozinha? Tenho feito sozinha? Ou tenho feito nessa busca do Espírito Santo, de relação com o Espírito Santo, que está à nossa disposição todos os dias. Agora, lembrar sempre, nós precisamos dar espaço para Deus. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo, Ele respeita a nossa liberdade. Então, Deus sempre espera. Deus sempre propõe. Deus sempre espera uma resposta. Então, que a gente possa pedir, eu, você, todos nós, possamos pedir a Deus a graça para dar a nossa resposta. Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos encontrar no nosso próximo programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.